Bom dia! Estamos aqui na sacristia da Igreja de São Príncipe de Paranhos para apresentar as leituras do próximo domingo, que é o 22º domingo do tempo comum. A primeira leitura do profeta Jeremias tem palavras muito lindas, mas também é uma oração feita realmente de grito muito forte do profeta Jeremias. Queres ver como é lindo? Vós me seduziste, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Estas palavras são lindas, mas a sedução tem alguma coisa de mal, ou seja, o seduzir é enganar, como que deixar-se enganar. E porquê? Ele revolta-se assim um bocadinho, uma oração de revolta contra o Senhor, precisamente porque as palavras que ele diz ao povo são palavras que não agradam e que geram nas pessoas um sentimento de revolta e até de violência contra o profeta. De facto, o profeta Jeremias viveu num tempo difícil. Ele assistiu à morte do piedoso rei Josias e depois a subir ao trono do rei Joaquim, que foi um tirano. E depois viu também as duas conquistas de Jerusalém, a entrada de Nabucodonosor em Jerusalém a primeira vez para deixar Sedecias no trono como rei vassalo e a segunda vez para destruir o templo e a cidade. Portanto, foi um tempo muito difícil este do profeta Jeremias, que nestas palavras diz: eu até nem quero nada com o Senhor, a palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião permanente de insultos e zombarias. Então eu disse: não voltarei a falar nele, não falarei mais em seu nome. E depois vem depois da revolta vem aquele conforto, aquela palavra, mas havia no meu coração fogo ardente, comprimido dentro dos meus ossos, procurava contê-lo, mas não podia. Por isso a resposta é mesmo a do Salmo 62. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. E desde a aurora eu vos procuro, como terra árida, sequiosa, sem água, por vós eu suspiro. E queria contemplar-vos no santuário, para ver a vossa graça, e o vosso poder, e a vossa glória. Porque a vossa graça vale mais do que a vida, e os meus lábios hão de cantar-vos louvores. E assim vos bendirei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as minhas mãos, serei saciado com saborosos manjares e com vozes de júbilo vos louvarei. Porquê? Porque vos tornaste o meu refúgio. Exulto à sombra das vossas asas, unido a vós estou, Senhor, a vossa mão me serve de amparo. E assim a nossa oração, muitas vezes é uma oração de revolta contra o Senhor, mas no fim também nos rendemos e vemos que sem Ele nós não somos nada. A carta de São Paulo aos Romanos, Paulo diz que os cristãos devem se oferecer a si mesmos como vítima santa, viva, agradável a Deus, com um culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação espiritual da vossa mente, para saberdes discernir, segundo a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é perfeito, o que é agradável. Como é bonito realmente sabermos discernir na nossa vida o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito aos olhos de Deus. E finalmente o Evangelho de São Mateus, que é a continuação do domingo passado, quando Jesus perguntava em Cesareia de Filipe o que é que as pessoas pensavam dele e o que é que os próprios apóstolos pensavam dele. E Pedro responde: tu és o Messias. Pedro, de facto, dá a resposta correta, Pedro realmente dá a fórmula exata, mas não amadurecida, ainda a pensar naquilo que os rabinos do seu tempo diziam, que o Messias era invencível, que o Messias vinha para ser vitorioso, que o Messias vinha para derrotar todos os outros e, portanto, era preciso purificar
esta imagem do Messias e juntar-lhe aquilo que vinha de trás, sobretudo as do profeta, que dizia que era o servo de Javé. E por isso é que Jesus prepara os discípulos, dizendo que o Messias tem que ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que tem que ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Com estas palavras, então, Pedro achou que devia chamar o Senhor e tomá-lo à parte e dar-lhe assim: calma aí, não penses nessas coisas, que isso não te vai acontecer. E é então que Jesus lhe diz uma palavra bastante forte, que nós até ficamos muito admirados. Vai-te daqui, Satanás. Tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens. Porque é que Jesus diz uma palavra tão violenta contra São Pedro? Quando no domingo anterior, quando lhe tinha chamado: sobre ti como uma pedra vou construir a minha igreja, uma pedra sólida, agora chama-lhe pedra de escândalo, pedra de tropeço. Que coisa, é o contrário mesmo, não é? Porquê? Porque São Pedro ainda tem que mudar o seu pensamento, tem que mudar os seus arquétipos mentais e tem que ver que Jesus realmente vem para estar ao lado dos simples e dos humildes, não para ser um vitorioso, mas para oferecer a sua vida. E por isso o Senhor aponta as exigências do reino. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, 3 coisas que o Senhor diz. Primeiro, renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? É deixar de fazer do seu ego o centro das atenções. É tomar o irmão como o centro das atenções. Sim. Toma a sua cruz. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é aceitar a dureza da vida e levá-la não só no sofrimento, mas também chegar ao Calvário, que é o mais importante, o Calvário da redenção. E siga-me. E siga-me porque é preciso ir atrás. O discípulo é aquele que segue atrás do Mestre. Não é aquele que vai à frente, mas aquele que vem atrás. E, portanto, aqui está os 2 motivos porque é que o apóstolo deve seguir. Porque se alguém quiser ganhar, perde. O que é isto que quer dizer? O que é que diz esta palavra? É como um agricultor, ao lançar um saco de trigo à terra, perde aquele saco de trigo. Perde-o, mas vai ganhar muito mais, porque aquele saco de trigo semeado na terra vai dar origem a muitos mais sacos de trigo. Então, outro motivo é que esta vida é passageira e por isso o que é que o homem pode dar em troca da sua vida? Claro que nós, quando morrermos, não levaremos nada connosco, levaremos apenas o bem que tivermos praticado. E em terceiro lugar, como é importante vermos a glória de Deus, que Deus há de dar a cada um segundo as suas obras. São estas então as leituras do próximo domingo, 22, que nos levam realmente a pensar das nossas opções, do nosso seguimento, de seguirmos a Cristo e querermos realmente fazer da nossa vida um ganho para a eternidade. Muito obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser.